Olá, sou Fernanda Costa, médica homeopata, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei dos semelhantes, essa lei natural que é tida como a base da homeopatia. E por que a gente considera ela assim? Porque a doutrina médica homeopática ela foi criada a partir da interpretação dessa lei natural, da lei dos semelhantes. E a experimentação no homem-são surgiu como uma forma de compreender melhor o que se passava. Então, para a gente entender de uma forma mais clara a lei dos semelhantes, a gente pode fazer uma comparação com a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. Então, por essa lei, para cada ação, a gente vai ter uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Então, por exemplo, uma criança que queimou a mão com uma água quente fervendo. Se essa criança que está com uma dor intensa no momento da queimadura colocar a mão direto na água fria, na água corrente, por exemplo, o que acontece? Ela tem um alívio imediato da dor. Só que se ela pensar em tirar a mão da água fria, essa dor volta de intensidade. Então ela volta a colocar a mão na água corrente. E ela tem a sensação de que ela vai ter que ficar ali por um bom tempo até a situação melhorar. Agora, pensando na situação de ela colocar, no lugar de colocar a mão na água corrente, na água fria, ela colocar a mão, mergulhar a mão num recipiente com água morna ou então no vapor quente da panela. O que será que acontece? Nesse primeiro momento, essa dor se intensifica por alguns instantes, mas se ela conseguir suportar a mão naquela situação mais aquecida, o que acontece? Essa dor vai diminuindo de intensidade, devagarinho, até o momento em que ela consiga ficar numa situação confortável, de dor ainda, mas suportável. O que a gente pode entender disso? Por que isso se passa? Então a gente volta lá na ação e reação. Vamos pensar na primeira possibilidade. Então, a criança com a mão queimada coloca a mão na água fria. Quando ela coloca a mão na água fria, o organismo dela recebe uma ação de resfriamento. Pensando em lei de ação e reação, a resposta do organismo tem que ser na mesma intensidade, na mesma direção e no sentido oposto. Então, se a ação foi de resfriar, o oposto de resfriar é aquecer. E a criança sente naquele local, na hora que ela tira a mão da água fria, um aumento da sensação térmica naquele local. Então ela sente como se estivesse queimando mais e aumenta a dor. Agora, se ela colocasse a mão na água morna, então a ação que o organismo está recebendo é de aquecer. Pela lei de ação e reação, a resposta seria no sentido oposto ao aquecimento, seria o resfriamento. Então, num primeiro momento, ela sente a dor maior e nos instantes seguintes, quando a gente já tem a resposta do organismo, a gente tem uma sensação de diminuição da temperatura naquele local. E então, é por isso que a orientação seria colocar a mão na água morna ou no vapor quente, não na água fervendo novamente. Por quê? Porque a lei não é dos iguais, a lei é dos semelhantes. E é esse raciocínio que a gente usa no tratamento da homeopatia. A gente vai usar um medicamento que causaria a mesma situação que a gente quer curar. Por quê? Porque a gente espera essa resposta do organismo. O medicamento seria a ação. E a resposta que a gente quer do organismo é a reação desse estímulo medicamentoso, que tem que ser o contrário daquilo que a gente está esperando. Então, se a gente quer curar uma situação, então a gente vai dar um medicamento que causa aquilo para o organismo responder da forma contrária e a gente ter o alívio dos sintomas.